tormento do amor, e faz parte. Durante a refeição, o clima ainda carrega o peso da noite anterior. Janete respira fundo, visivelmente constrangida. Ela olha para Maria do Socorro e pede desculpas pela atitude que teve. Maria do Socorro não se altera. Com calma, diz que Rosana já explicou tudo. Os motivos, a dor, o impulso. Rosana confirma. A mãe entendeu perfeitamente. Maria então surpreende. Diz que, no fundo, Janete tem razão. Que há situações em que o silêncio dói mais do que o confronto. Janete concorda, mas não poupa ninguém. Diz que Marco Antônio também carrega culpa nessa história. Que nada aconteceu sozinho. Sentindo o clima pesar, Rosana pede para mudarem de assunto. Maria do Socorro aceita. E puxa uma lembrança antiga. Recorda quando conheceu a italiana Paola, na época em que seu genro se casou com Angélica. Os olhos de Janete se acendem. O interesse é imediato. Maria continua, sem filtros. Conta que Angélica queria ser freira, que sonhava em dedicar a vida à fé, e não ao casamento. E diz mais, que Angélica só não perdeu o marido porque teve juízo, e uma esperteza que ninguém imaginava que ela fosse capaz. Maria ri, irônica. Diz que Angélica queria casar com Cristo, mas acabou casando com o traste do marido atual. Janete estranha. Pergunta o que ela quer dizer com isso. Maria responde do seu jeito espirituoso, que não adianta jogar o macarrão na parede esperando que grude. Enquanto isso, em outro canto, Mateus trabalha concentrado. Juliana serve os hóspedes da pensão. O semblante mais leve, mas o coração ainda pesado. Ela tenta digerir tudo o que descobriu. Dolores comenta que parece que Mateu e Amadeu não virão almoçar. Juliana responde que eles perderiam tempo indo e voltando, mas não esconde a preocupação. Diz que Amadeu não vai gostar de chegar à noite e não encontrar Hortência. Dolores pergunta se Juliana já sabe de tudo. Juliana se espanta. Questiona: quem não sabe o quê? Dolores suspira. Diz que Hortência nunca teve juízo. Depois, mais séria, reflete. Diz que a filha carrega uma grande cruz. Juliana responde com firmeza. Diz que não é maior do que a dela. Lembra que teve uma filha e um filho, e que nenhum dos dois está com ela. Mesmo assim, conclui com fé. Deus é grande e justo. Em outro ponto da colônia, Mateu fala com Amadeu. Diz que sempre alertou. Hortência é uma mulher casada. Amadeu rebate. Diz que ela é maltratada pelo marido, que vive sofrendo. Mateu responde sem rodeios. Quem mais sofre com isso é Dolores. Amadeu perde a paciência. Chama o marido de Dolores de covarde. Mateu debocha da situação. Ri, provoca. Isso irrita Amadeu. Ele pede que Mateu pare com as provocações. Então, num tom decidido, Amadeu deixa claro. Diz que vai tomar Hortência para si, custe o que custar. Enquanto isso, a vida segue. Na colônia, todos continuam seus afazeres diários. Como se o amor, o tormento e os conflitos não estivessem prestes a explodir. O sol lentamente se põe e a noite chega trazendo calma e mistério. Na fazenda, Augusto chega com passos firmes. Cumprimenta Florinda com um boa noite seguro. Ela responde, educada, sem imaginar o que se passa na cabeça dele. Logo depois, Augusto se aproxima do padre Olavo. Com um sorriso confiante demais, diz que não está nem um pouco preocupado com as eleições. Afirma, sem hesitar, que já está eleito. Fala dos acordos políticos que fez, dos acertos, das promessas. E conclui, convencido, que a vitória já é dele. Padre Olavo franze o senho. Curioso e desconfiado, pergunta se Augusto realmente acredita nisso. Angélica intervém, irônica. Diz que o marido já se considera deputado, antes mesmo de os votos serem contados. Olavo insiste. Quer saber em quem Augusto confia tanto. Sem pudor algum, Augusto responde. Diz que conta com os votos burros. Aqueles que, segundo ele, elegem muita gente neste país. O padre se cala. Observa em silêncio. Percebe a arrogância, a soberba e a perigosa certeza de Augusto. Enquanto isso, Amadeu chega à pensão.
o semblante carregado, o pensamento distante. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta animado que Gomesindo adorou a mansão. Rosana se anima na hora. Pergunta se é verdade. Gomesindo confirma, mas faz uma exigência. Antes de qualquer negócio, quer que Maria do Socorro veja a casa pessoalmente. Marco Antônio acrescenta, cheio de orgulho. Diz que a mansão está totalmente mobiliada. Peças de extremo bom gosto. Janete sorri. Elogia. Diz que Marco Antônio puxou a ela nesse quesito. Com certa vaidade. Comenta que seu pai nunca se importou com preços. Que o bom gosto sempre foi prioridade. Um traço, herdado. Maria do Socorro se empolga. Diz que quer ver a casa já no dia seguinte. Gomesindo promete. Levará todos logo cedo. Enquanto isso, na fábrica, Paola está inquieta. Questiona Francesco sobre o motivo de Janete ter jogado o macarrão na parede. Francesco explica. Diz que Marco Antônio comentou que o macarrão era da fábrica de Paola, mas reforça que o produto foi enviado há dias e que ele não pediu para divulgarem a origem. Paola se sente profundamente ofendida. A revolta cresce. Aquilo não foi apenas um gesto, foi um desrespeito. No calor da discussão, Paola acaba insultando Janete. Tudo, diante de Francesco. Ele intervém, pede para mudarem de assunto, e encerra a conversa, tentando conter o estrago. Na pensão, Amadeu procura Hortência, mas recebe um golpe seco. Ela é direta. Diz que ele deve procurar outro lugar para ficar. Afirma, sem rodeios, que não o quer mais hospedado ali. Em outro canto, Juliana se aproxima de Mateu. Diz que precisa falar algo importante. Pede apenas uma coisa: que ele não a chame de maluca. Mateu responde que vai jantar com Amadeu. Juliana aceita, e diz que falará depois, quando estiverem deitados. Sozinha, Juliana fica imóvel. O pensamento não para. Ela começa a se questionar. Será que Damião não estava enganado? Será que Juan pode ser mesmo seu filho? A dúvida pesa. Silenciosa, mas insistente. Enquanto isso, Amadeu desabafa com Mateu. Conta que Dolores mandou ele procurar outra pensão. Mateu comenta, sem surpresa. Diz que já havia avisado. Que todos estão sabendo da história envolvendo Hortência. E a noite segue, carregada de certezas perigosas, ressentimentos profundos. E verdades que começam a não caber mais no silêncio. Amadeu admite a Mateu que gosta de Hortência. Ele fala baixo, direto, sem rodeios. Como se já não desse mais para fingir. Juliana observa de longe. Troca um olhar silencioso com Dolores. Nenhuma palavra. Só o peso do que está sendo dito. E do que ainda será. Em outro ambiente, Florinda prepara as refeições com cuidado. Organiza tudo com atenção. E começa a servir. Padre Olavo aproveita o momento. Comenta que conversava recentemente sobre o acordo que Angélica fez com os italianos na fazenda. Augusto se interessa. Pergunta qual é a opinião dele. Olavo responde com serenidade. Diz que considera o acordo muito bem pensado. Angélica acrescenta que muitas famílias italianas já foram embora. Augusto concorda. Diz que ela não poderia ter tomado decisão melhor. O padre, então, lança uma ironia sutil. Comenta que Angélica praticamente deu suas fazendas. Angélica reage na hora. Firme. Esclarece que não cedeu suas terras. Que apenas dividirá as colheitas. E que as propriedades continuam sob seu controle. Padre Olavo aconselha cautela. Diz que é preciso cuidado. Para que, no futuro, as fazendas não mudem de mãos. Angélica responde sem hesitar. Isso jamais acontecerá. Enquanto ela estiver viva. Em outro local, Leonora serve Bartolo. Com saudade nos olhos, diz que sente falta da fazenda de Gomesindo. Dos velhos tempos. Dos costumes simples. Comenta que já havia perdido o hábito de comer polenta. Mas pede que Bartolo não reclame. Ele responde com calma. Diz que não está reclamando de nada. Pensativa, Leonora começa a cogitar voltar para a casa de Maria do Socorro. Diz que talvez consiga algum dinheiro para investir nas terras. Que quer ajudar Bartolo.
Ele responde com sinceridade. Diz que ela acaba ajudando mais lá do que em casa. Leonora insiste. Diz que ajudará trabalhando na casa grande. Explica que já fez tudo o que estava ao seu alcance. Bartolo se cala, pensativo, um pouco abatido. Já à noite, Mateu beija Juliana com ternura. Os dois sobem para o quarto. Juliana pede que ele pare de se preocupar com Amadeu e que a escute com atenção. Diz que o assunto é muito sério. Ela afirma que Hortência não foi embora por causa de Amadeu. Mateu se confunde. Pergunta o motivo. Juliana respira fundo. Diz que ele não vai acreditar, mas decide contar. Quando ela menciona o nome de Juan, Mateu se irrita. Tenta interromper. Juliana insiste. Olha nos olhos dele e revela a verdade. Juan é o filho deles. Mateu diz que não quer ouvir essa história novamente. A voz sai dura, defensiva, como se tentar negar pudesse impedir a dor de voltar. Mas Juliana não para. Ela explica, com a voz embargada, que o marido de Hortência se chama Hernandes e que ele é espanhol. Ao ouvir isso, Mateu se cala por completo. O corpo endurece. O choque é imediato, profundo, silencioso. Juliana começa a chorar. As palavras agora saem entrecortadas. Ela diz que nenhuma mãe desnaturada levou o menino até os braços de Hortência, que essa história sempre esteve errada. Revela a verdade. Juan, o filho deles, foi abandonado na roda da Santa Casa de Misericórdia. Juliana conta que chegou a segurar o menino nos braços, que sentiu algo no coração, uma dor estranha, um chamado, mas não quis acreditar. Agora, com lágrimas escorrendo, ela confirma. Juan é o filho deles. Mateu a olha. E, pela primeira vez, sorri suavemente. Os dois trocam um olhar profundo, carregado de emoção, como se naquele instante, finalmente enxergassem a verdade que o destino escondeu por tanto tempo. Enquanto isso, Amadeu caminha lentamente pela pensão. O semblante sério, o olhar triste. Cada passo parece pesado. Os últimos dias não saem da cabeça dele. Dolores o vê passar. Percebe o abatimento. Decide se aproximar. Com tom calmo, pede para conversar. Amadeu aceita. Em outro cômodo, Mateu fala com Juliana. Diz que, se Dolores mentiu, é porque provavelmente já sabia desde o início que Juan era filho deles. Juliana confirma. Diz que Dolores já havia contado uma história sobre o roubo do filho. Agora, tudo se encaixa. Ela garante que Hortência é filha de Dolores. E então questiona: o que farão a partir de agora? Diz que precisam, de alguma forma, tomar o filho de volta. Afirma que Hortência levou o menino embora e pede para irem até lá. Diz que Damião sabe onde Hortência mora com o marido. Mateu pede calma. Diz que não será fácil. Juliana pergunta o motivo. Mateu responde com cuidado. Diz que o casal adotou Juan legalmente, que registraram o menino como filho deles. Isso torna tudo muito mais complicado. Antes de qualquer atitude, Mateu insiste. Eles precisam parar, pensar com cuidado. Agir por impulso pode piorar tudo. Em outro ambiente, Marco Antônio pergunta se Gomesindo conhece a italiana Paola. Gomesindo confirma. Diz que entende bem a fraqueza de Francisco. Revela que certa vez almoçou na casa de Paola. E não poupa palavras. Diz que a italiana não é lá grande pessoa. E que Marco Antônio não precisa ficar tentando justificar as atitudes do pai. As verdades seguem vindo à tona, uma após a outra, sem pedir licença. Marco Antônio faz questão de deixar tudo muito claro. Com o tom firme, ele diz que não quer que Gomesindo pense que ele seria capaz de agir com Rosana como Francesco agiu com Janete. Afirma, sem hesitar, que pode viver com Rosana muito melhor do que Francesco jamais viveu com Janete. Gomesindo escuta com atenção e responde com calma. Diz que isso dependerá apenas dos dois, de Marco Antônio e de Rosana, porque o futuro de um casal se constrói a dois, todos os dias. Marco Antônio entende e encerra a conversa. Diz que não quer prender Gomesindo por mais tempo. Sabe que na fazenda o dia começa cedo. Gomesindo concorda.
Despede-se com educação. Deseja boa noite, e se retira. De longe, Florinda observa. Discretamente. Vê Renato trabalhando na colônia. O olhar atento. Silencioso. Como quem guarda pensamentos só para si. Na casa grande, Angélica entra no quarto levando um copo d'água para o marido. Entrega a bebida. E se acomoda ao lado dele. Augusto suspira fundo. Diz que espera que o pai de Angélica consiga uma casa em São Paulo. Angélica responde com segurança. Diz que, se ele teve essa ideia, com certeza vai conseguir realizá-la. Augusto comenta que isso facilitaria muito sua vida. Não precisaria mais viajar o tempo todo. Então pergunta se Angélica não viveria com eles. Ela devolve a pergunta: quem cuidaria das fazendas? Augusto responde que deixaria tudo nas mãos dos administradores. Angélica rebate, sem perder a calma. Diz que é o olho do dono que engorda os porcos. E deixa claro: se os pais forem morar em São Paulo, ela não irá junto. Augusto afirma que, se for eleito deputado, não poderá continuar levando a vida que leva hoje. Angélica coloca as mãos no rosto do marido. Com voz doce, diz que não criará nenhum problema. Que ele cuide da política. Assim como sempre fez. Ela nunca criou dificuldades. Augusto sorri. Diz que sabe disso. E a elogia. Ressalta que ela é uma grande mulher. Os dois se beijam. Com ternura. Depois do beijo, Angélica faz um pedido. Diz que, se acontecer outro caso, como o de Paola, que ele nunca permita que ela descubra. Um pedido do fundo do coração. Para que nada chegue aos seus ouvidos. Augusto comenta, em tom de provocação, sobre a possibilidade de Angélica arrumar outro homem. Ela responde com firmeza. Diz que isso dependerá apenas dele. Augusto afirma que nunca terá outra mulher em sua vida. Angélica confessa que não suportaria mais uma humilhação. Eles se beijam novamente. Agora com mais intensidade. Mais paixão. E se deitam juntos na cama. Enquanto isso, Amadeu conversa com Dolores. Diz que entende o motivo de ela estar mandando ele embora da pensão. Dolores responde com firmeza. Diz que sua filha é uma mulher casada. E que o que está acontecendo não é certo. Amadeu tenta argumentar. Diz que Hortência não vive bem com o marido. Que todos sabem disso. Mas Dolores não cede. Diz que, mesmo assim, nada justifica o que acontece dentro de sua casa. Ainda mais com ele dormindo com a filha dela. Amadeu garante. Diz que ama Hortência de verdade. Dolores fica em silêncio, sem saber o que responder. Ao mesmo tempo, em outra parte da pensão, Mateu comenta com Juliana. Ainda incrédulo. Diz que nunca poderia imaginar que Juan fosse realmente o filho deles. Juliana explica com calma. Diz que Hortência sempre teve ciúmes. Que Juan também demonstrava carinho por ela. E isso nunca passou despercebido. Juliana conta ainda que Hortência levou o menino embora da pensão. Mateu escuta com atenção. E insiste. Eles precisam agir com calma. Diz que encontrarão uma solução. Que não podem agir por impulso. Porque Juan é o filho deles. Juliana repete, com a voz tomada pela emoção. O menino é deles. Nesse instante, o sentimento transborda. Eles se beijam. Depois se abraçam com força. Como se o amor e a esperança voltassem a uni-los depois de tanto tempo. Mateu comenta em seguida. Diz que Amadeu enlouqueceu por causa da espanhola. Juliana explica. Diz que Dolores o mandou embora exatamente por isso. Porque Amadeu dormiu com Hortência. Mateu se revolta. Diz que, se soubesse que Juliana foi maltratada pelo marido na mansão, ele mesmo teria eliminado aquele homem. Sem piedade. Enquanto isso, Hortência anda de coche com Toninho. Dolores, em outro canto, confessa o medo que sente. Diz que teme que algo ruim aconteça. Que foi um erro muito grande Hortência ter batido a porta do quarto de Amadeu. Amadeu tenta justificar. Diz que ela só fez isso porque sabia que ele a esperava. Fala com convicção. Diz que é um homem solteiro. E que, se Hortência decidir deixar o marido, eles poderão finalmente ficar juntos. Dolores responde com tristeza.
Diz que a filha voltou para o marido. A conversa se encerra ali, num silêncio pesado, cheio de mágoas. Amadeu estranha. Diz achar muito estranho Hortência ter se humilhado daquele jeito. Dolores não quer discutir. Diz que, se ele quiser, pode ficar na pensão. Mas não fala mais nada. Nesse momento, Hortência chega com Toninho à pensão. Dolores fica em choque. Pergunta: por que ela voltou? Hortência responde rápido. Diz que depois explica. E se retira. Amadeu fica confuso, sem entender nada. Juan brinca, alheio a tudo. Hortência observa o menino. Caminha pelo quarto. Depois se senta num banco. Dolores se aproxima. Pergunta o que aconteceu. Toninho responde. Diz que eles brigaram a tarde inteira. E que Hernandes a mandou embora. De novo. Toninho pergunta se Amadeu fez algo contra Hortência. Mas em seguida questiona. Por que Amadeu quer saber disso? Dolores não responde com palavras. Apenas abraça Hortência. Juliana dorme. Mas o choro do bebê corta o silêncio da madrugada. Ela desperta assustada. O coração dispara. Juliana toca Mateu. Ele acorda. Confuso. Ela diz, quase sem voz. O filho deles voltou. Mateu arregala os olhos. O choque dá lugar à alegria contida. Os dois se olham. E a certeza se impõe. Juliana se levanta da cama. Mateu pergunta o que ela vai fazer. Ela responde, nada. Ele relembra o combinado. Pede cautela. Juliana abaixa a cabeça. Pede desculpas. Repete. Juan é o filho deles. Mateu concorda. Mas é firme. Diz que ninguém pode saber. Que eles já sabem da verdade. Os dois se abraçam. Em silêncio. Com medo e esperança misturados. Enquanto isso, Damião comenta. Diz que Hortência voltou à pensão com o menino. Pergunta o que vai acontecer agora. Ele mesmo responde. Não sabe. Mas garante. Juliana já sabe que Juan é seu filho. Damião lembra da madrugada que nunca esqueceu. A noite em que levou a criança dos braços de Mariana. Até a roda dos rejeitados. A dor ainda vive nele. Tizil pergunta como tudo ficará agora. Damião balança a cabeça. Diz que não sabe. Tizil é direta. Diz que Juliana vai ter que roubar o filho de volta. Damião afirma. Se for preciso, ele ajuda. Tizil concorda. Também estará ao lado dela. De volta ao quarto. Mateu e Juliana permanecem acordados. Pensativos. Sem conseguir dormir. Em outro canto da pensão, Hortência chora. Dolores observa. Sem saber como consolar. A noite se despede. Um novo dia começa. Ainda cedo, os italianos seguem para o trabalho. O dia mal clareou. E a Lida já chama. Angélica cuida da filha com carinho. Augusto se aproxima de Florinda. Deseja bom dia. Ela responde. Diz que o café já está passando. Augusto diz que não tem pressa. Observa Florinda com atenção. Pergunta se ela trabalhava na lavoura antes de servir na casa. Florinda confirma. Mas estranha a pergunta. Augusto comenta que ela não parece uma roceira. Angélica pede para servirem o café logo. Diz que precisa ir até a colônia. Augusto pergunta o que ela fará por lá. Ela responde que precisa ver como andam as coisas. Enquanto isso, Mateu veste o terno. Diz a Juliana que já vai. Se despede com um beijo. Juliana deseja bom trabalho. Quando ele sai, ela fica sozinha, pensativa, o olhar perdido. Na pensão, Amadeu comenta. Diz que o marido de Hortência mandou ela embora de casa. De novo, ele confessa estar contente. Diz que ama a espanhola. Mateu concorda. Amadeu pede para irem trabalhar. Estão atrasados. Os dois saem juntos rumo ao serviço. Em outro lugar, Marco Antônio comenta. Diz que vieram ver a casa novamente. Um funcionário abre a porta da casa à venda. Luísa observa tudo. Comenta que Gomecindo deve ter muito dinheiro. Mariana concorda. Diz que barões do café vivem com as burras cheias. Luísa completa. Menos o pai da Madame Janete. Mariana suspira fundo. Diz que já não aguenta mais trabalhar naquela casa.
E o dia segue, carregado de segredos e decisões que, cedo ou tarde, vão exigir coragem. Sendo assim, se não fosse por Francesquinho, ela já teria ido embora há muito tempo. Mariana comenta, sem rodeios. Diz que Francesquinho será herdeiro de grande parte da fortuna dos Magliano. As palavras ficam no ar. Em outro momento, Juliana relembra Mateu. Com firmeza. Diz que ninguém pode descobrir que os dois sabem a verdade. Que Juan é filho deles. Sozinha, ela se aproxima do espelho. Se olha. E, inevitavelmente, pensa em Juan. A imagem do menino não sai da sua cabeça. Juliana comenta com Dolores. Diz que ouviu o neto dela chorar durante a noite. Dolores responde. Conta que Hortência voltou. Juliana se surpreende. Pergunta por quê. Dolores suspira. Diz que não há mais jeito de Hortência viver com aquele traste. Revela o motivo. Hortência descobriu que o marido tem outra mulher. Dolores acrescenta. Toninho contou que a mulher é casada. Juliana quer saber mais. Pergunta sobre o marido dessa mulher. Dolores responde. Diz que ele é empregado do genro dela. Juliana pergunta onde Hortência está. Dolores diz que está no quarto. Juliana pede para vê-la. Dolores permite. Toninho comenta, em tom definitivo. Diz que Hortência nunca mais deve voltar para lá. Hortência, firme, afirma. Para ela, Hernandes está morto. Juliana entra no quarto. Com cuidado. Diz que Dolores contou tudo. Diz que sente muito pelo que aconteceu. Hortência responde fria. Diz que não sente. Juliana apenas concorda. Diz que talvez seja melhor assim. O olhar de Juliana então cai sobre Juan. Ela observa o menino. Em silêncio. Hortência percebe. Pergunta se Juliana veio buscar Juan. Juliana nega. Diz que precisa resolver outra coisa. Ela sai do quarto. De volta ao seu, Juliana fecha a porta. Respira ofegante. Sozinha. A verdade escapa em voz baixa. Juan é meu filho.